3 meses. 3 meses de silêncio. Os sobreviventes olham para o céu, esperando, rezando. E então, luz. Dezenas de barcas, descendo das nuvens. Bronze, prata, fogo. Os deuses voltaram. Pela primeira vez na história, humanos não veem comandantes. E tudo vai mudar. Hoje, como os Anunnaki voltaram, como se tornaram deuses e como isso condenou a humanidade e a eles mesmos. As naves descem, mas não nos mesmos lugares. As antigas cidades estão enterradas, sob metros de lama, sob camadas de esquecimento. Eridu, desaparecida. Bet-Bira, sob sedimentos. As 5 cidades dos 8 reis, apagadas. A geografia mudou. Os rios correm por novos leitos. As montanhas revelam novas faces. Enlil coordena da nave comando. Nippur, mesmo local. A elevação resistiu. Eridu, 3 quilômetros oeste da posição original. Terreno estável. Uma por uma, as barcas celestiais tocam o solo. Enki retorna ao sul, onde o Eufrates agora serpenteia por um caminho diferente. Ninhursag supervisiona equipes médicas, procurando sobreviventes nas montanhas. E pela primeira vez em meses, humanos veem o impossível. Nas encostas do Monte Nizir, nas montanhas Zagros, em vales isolados onde pequenos grupos sobreviveram. Eles olham para o céu e veem barcas de luz descendo, seres brilhantes emergindo, criaturas de bronze e prata, radiantes. Antes do dilúvio, os Anunnaki eram comandantes, supervisores, presentes no dia a dia. Mas agora, depois de meses de ausência, para os humanos traumatizados, desesperados, os Anunnaki não são mais líderes, são deuses, salvadores. Deuses, os deuses voltaram, salvem-nos! E pela primeira vez na história da Terra, a humanidade se curva em adoração verdadeira, não por obrigação, mas por necessidade. Algo mudou. Monte Nizir, acampamento de sobreviventes. Um ancião, cabelos brancos, mãos trêmulas, se aproxima de Enki. Antes do dilúvio, ele teria dito: Senhor Enki, precisamos de sementes. Mas agora, Deus da sabedoria, nós, seus humildes servos, imploramos: conceda-nos sementes para que possamos alimentar aqueles que o adoram. Enki olha para o ancião, e algo se torce dentro dele. Ele não pediu adoração. Não a queria, mas ela está ali, nos olhos do ancião, no tom da voz, na postura curvada. Levante-se. Você não precisa se curvar para pedir sementes. Mas o ancião não se levanta. Não até que Enki o mande. E Enki percebe. O dilúvio não apenas matou 90% da humanidade. Ele matou algo mais. Agora há apenas hierarquia absoluta. Em Nippur, recém-reconstruída, Enlil observa o mesmo fenômeno. Mas sua reação é diferente. Um grupo de humanos traz oferendas, grãos, animais. Ouro recuperado dos escombros. Para o grande senhor do comando. Para aquele que controla os ventos e decide os destinos. Enlil aceita, sem hesitar. A cada lua cheia, tragam o melhor de suas colheitas. Ninhursag observa de longe e sussurra para si mesma. O que fizemos não foi apenas mudar o mundo, foi mudar a relação. Antes éramos criadores observando criações crescerem. Agora, somos deuses recebendo tributo de adoradores. E uma vez que você aceita a adoração, é impossível voltar atrás. 10 anos passaram, não como eram, maiores, e como esperado, Enki e Enlil constroem mundos opostos. Um homem carrega uma cesta de grãos, pesada, tropeça, a cesta tomba. Grãos se espalham pela rua perfeitamente limpa. Um guarda Anunnaki, ou talvez um híbrido de primeira geração, leal a Enlil, se aproxima. 3 grãos no chão, multa, 2 dias de trabalho extra no templo, registrado, sem sequer pensar em questionar. Sim, senhor, glória a Enlil, senhor do comando, mesmo cenário. Outro homem, cesta pesada, tropeça, mas aqui, Enki passa caminhando, vê, para. Tudo bem? Machucou? O homem surpreso balbucia.
Eu sinto muito, grande. A cesta é muito pesada. Vou pedir que façam cestas menores. Ou talvez... Você tem alguma ideia? Senhor, eu poderia sugerir alças diferentes que distribuem o peso. Enki sorri. E se funcionar, usaremos em todas as cestas. Seu nome ficará registrado como inventor. 2 mundos, mesmo planeta, mesma espécie. Norte, eficiência absoluta. 0 criatividade. Sul, caos criativo. Erros acontecem, mas também inovação, perguntas, crescimento. Qual sistema vence? A resposta é mais complexa do que parece. 50 anos após o retorno, os templos não são mais apenas estruturas, são centros da vida, do comércio, da lei, da existência. Não, e dentro deles algo está acontecendo. Algo sutil, algo perigoso. Todo dia humanos trazem oferendas, grãos, animais, cerveja, ouro, artesanato, não porque precisam comprar favores, mas porque acreditam que devem, que é certo, que é esperado pelos deuses. 3 Anunnaki conversam. Não são Enki ou Enlil, são comandantes menores, governadores de cidades secundárias. Você percebeu como eles nos olham agora? Não é mais respeito, Antes tínhamos que justificar ordens. Agora, apenas ordenamos. E eles obedecem sem questionar. É eficiente. Ninhursag entra. Ouviu tudo. Vocês não veem o perigo? E agora os condicionamos a não pensar? Mas, senhora Ninhursag, o sistema funciona. 0 rebeliões. Máxima produtividade. Funciona? Ou estamos criando dependência? O que acontece quando partirmos? Quando Nibiru for salva e retornarmos para casa? Ninguém responde, porque todos sabem, eventualmente a missão terminará e a humanidade ficará sozinha. Mas agora, eles não sabem mais como sobreviver sozinhos. O dilúvio matou 90% dos corpos, mas a adoração está matando algo pior, a autonomia. E ambos os lados, humanos e Anunnaki, estão viciados. Humanos viciados em ter deuses que resolvem tudo. Anunnaki viciados em ser deuses que controlam tudo. E vícios são muito difíceis de quebrar. 100 anos após o retorno, uma geração inteira nasceu e cresceu. E eles nunca conheceram o mundo de antes. Enki observa de longe, crianças correndo, brincando, criando jogos, vivendo. Uma delas, talvez 6 anos, se aproxima dele. Sem medo, com curiosidade. Senhor Enki, é verdade que você sempre esteve aqui? Enki se abaixa. Olha nos olhos da criança. Não, eu vim de muito longe, de um lugar chamado Nibiru. Onde fica? Além das estrelas que você vê à noite. A criança processa. Depois pergunta com a simplicidade devastadora das crianças. E você vai voltar um dia? Enki não responde imediatamente, porque ele não sabe a resposta. Finalmente ele sussurra. Talvez? A criança franze a testa. Mas, se você for embora, quem vai cuidar de nós? E ali, naquela pergunta inocente, Enki vê o problema todo. Eles criaram uma humanidade que não sabe mais cuidar de si mesma. Em Nippur, Enlil analisa os mesmos dados, os mesmos padrões, mas chega a uma conclusão diferente. Eles estão crescendo. Eventualmente, questionarão novamente. E quando questionarem, precisaremos de mais controle, não menos. Os irmãos, ainda divididos. Mas agora o conflito não é mais sobre sobrevivência, é sobre legado. Que tipo de civilização deixarão para trás? Esta é a era que conhecemos, a era que os arqueólogos escavam. A Suméria, a civilização que surgiu do nada com escrita, matemática, arquitetura, astronomia já desenvolvidas. Mas agora, você sabe a verdade, seguida pelas mãos de seres que vieram das estrelas. Os Anunnaki voltaram após o dilúvio, e com eles trouxeram a civilização novamente. Mas desta vez, mudaram as regras, tornaram-se deuses, dividiram territórios, educaram a humanidade, até certo ponto. E em cada cidade, Ur, Uruk, Eridu, Nippur, os zigurates se erguem, torres conectando terra e céu, antenas de pedra,
símbolos de uma conexão que nunca foi quebrada, a conexão entre humanidade e seus criadores. Mas a história não termina aqui, porque os Anunnaki ainda caminham entre nós. Enlil ainda controla, Enki ainda ensina, Ninhursag ainda protege. E no horizonte, novas tensões surgem. Humanos começam a questionar. Anunnaki começam a discordar mais abertamente. E além das fronteiras da Mesopotâmia, outros instrutores estão sendo enviados para o Egito, para as Américas, para a Índia, cada um com sua missão, cada um deixando sua marca. A volta dos deuses foi apenas o começo. O que vem depois moldará civilizações por milhares de anos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal porque no próximo episódio, Quetzalcoatl, um dos instrutores que Enki enviou, serpente emplumada, Deus barbudo, chegou do mar, ensinou e partiu. Soa familiar? Porque é o mesmo padrão, o mesmo plano, a mesma missão. Os Anunnaki não ficaram na Mesopotâmia. E as evidências estão em cada pirâmide, em cada mito, em cada civilização antiga. Nos vemos no próximo. E lembra, a história que te ensinaram não é a história completa.